Temos compartilhado uma série de mensagens que tem falado a respeito dos nomes de Deus. Como o musical do coro da igreja tem por tema Deus vindo a nós, temos compartilhado, começamos a semana passada, a respeito dos nomes que revelam experiências que Deus permitiu que os homens tivessem com Ele, a humanidade tivesse com Ele, para conhecê-lo de forma específica. E esses nomes que temos compartilhado falam a respeito dessas experiências de Deus com a humanidade. E o nome de hoje, no Antigo Testamento, é Adonai. E no Novo Testamento é Kyrios, quer dizer Senhor. Senhor com propriedade, aquele que é dono, no sentido até de antigamente como o senhor de um escravo, aquele que tem a pessoa com propriedade dele e pode fazer com ele, não me levem a mal, assim, no sentido da escravidão destruidora e pesada, e que nós temos vergonha que houve também no nosso país, mas na relação de senhor e escravo como aquele que era a propriedade mesmo dele. E no Antigo Testamento, quando se trata da relação do Adonai com a humanidade, ele tinha 7 anos de direito. Então, se o Senhor comprasse um escravo hebreu, ele tinha 7 anos para que ele o servisse como escravo. Passando esse período, então o escravo poderia opinar ou chamar o seu senhor em uma coisa oficial, como se fosse uma cerimônia, e então revelar ao seu senhor se ele queria continuar sendo escravo ou não. Se a decisão dele fosse continuar sendo escravo, então o que era feito era o seguinte: ele era levado até a lateral da casa onde esse compromisso estava sendo feito, e no batente da porta a orelha dele era furada com um prego e um martelo. Então não era colocado um brinco, mas era uma marca que ele passava a ter no seu corpo, como alguém que se colocou à disposição a continuar servindo o seu Senhor, por inúmeras circunstâncias, ou porque a família que ele constituiu continuava ali, também continuaria ali presente, ou simplesmente por amor, por carinho e por desejo de servir mesmo para honrar o seu Senhor, porque ele era um bom Senhor. E no que diz respeito à relação do Adonai, Deus Adonai, com o homem individualmente, então o homem individualmente tinha que reconhecer, e ainda tem que reconhecer, que Deus é seu Senhor por direito de propriedade. Deus criou a humanidade. Então Deus tem o direito de criador e de Senhor sobre cada um de nós. Embora ainda não estamos catalogados como filhos ou reconhecidos como filhos, só o somos reconhecidos como filhos a partir da nossa declaração de fé, e vamos ver isso mais adiante, mas somos de Deus por direito de criação. Ele é o nosso dono, nosso proprietário, e Ele tem o direito de fazer conosco e de nós e conosco aquilo que Ele entende que deve fazer. Então, diferente do que em algumas igrejas é pregado, que nós temos o direito de exigir de Deus algumas coisas, porque afinal de contas Ele é o nosso Pai, então a Bíblia nos mostra uma condição diferente. A condição que a Bíblia nos mostra é que Deus é quem tem direito de exigir de nós o serviço e tudo aquilo que Ele quiser, porque Ele é dono da nossa vida por direito de criação. Ele é o nosso Senhor. E quando nós reconhecemos isso espontaneamente, pela fé e no coração, então a nossa condição muda de escravos para filhos. Em resumo, é isso que veremos na mensagem. Mas abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, nós vamos ver primeiramente dos versos de número 1
até o 6. Então é algo distante da época de hoje, mas nós veremos que tem também a conotação no Novo Testamento, que se trata diretamente da nossa relação pessoal com Deus. Êxodo 21, de 1 a 6, diz o seguinte: São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem será livre. Olha só que confusão. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor levará perante os juízes e terá que levá-lo à porta lateral da porta e furar sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Então ele tinha a opção de ter esse cerimonial e diante dos juízes ele declararia que amava o seu Senhor e então seria escravo para o resto da vida, até o fim da vida. Josué reconheceu a autoridade do príncipe do exército do Senhor. Então aqui vamos começar a falar da relação de Deus com a humanidade. E Josué teve uma experiência com Deus que conheceu Deus como Adonai, através do príncipe do exército. Josué capítulo 5, versos de 13 a 15. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho da qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o meu servo, o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. E Josué tirou. Então ele obedeceu um comando do líder do exército enviado por Senhor para Josué. E depois disso viriam orientações que deveriam ser seguidas para que houvesse vitória nas batalhas. Então, quando percebemos um comando do Senhor para termos vitória nas batalhas, nós não podemos ignorar esse comando. Nós temos que nos submeter aos comandos do Senhor, porque Ele é o nosso dono. E essa relação, esse reconhecimento, é por demais importante para que nós sejamos bem-sucedidos na vida. E aqui o texto que o Tiaguinho leu, o texto estava certo, mas a referência errada. Daqui a pouquinho, Isaías 6, 8 a 11. Também um momento muito conhecido da Bíblia, em que Isaías se dispõe a servir o Senhor. Se Deus é Senhor, se Ele é o meu Adonai, eu não tenho o direito de dizer não, Senhor. Não se diz não, Senhor. Só se diz sim, Senhor. Dizer não, Senhor, é contrariedade. E aqui Isaías diz: eu vou, o Senhor está chamando, eu vou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler o texto completo. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vai e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo,
mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Aqui nós vamos entrar em um detalhe interessante do porquê que Jesus usava parábolas. Então, só para que as pessoas que Deus tinha separado para o serviço ou para o ministério, ou como povo dele, ouvissem a sua mensagem e compreendessem. Então, Isaías foi o precursor desse formato de pregação e de ensino da palavra, por enigmas, por comparações, por parábolas, para que somente algumas pessoas compreendessem. É como ainda nos tempos de hoje. Às vezes lemos a Bíblia e alguns trechos e não conseguimos compreender. Mas depois que entregamos o nosso coração a Jesus e o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, parece que uma venda cai dos olhos e nós conseguimos compreender a palavra de Deus com mais simplicidade, com mais facilidade, porque a comunicação de Deus conosco é feita através do coração, da nossa relação estabelecida com Ele. E temos então uma compreensão facilitada daquilo que Ele quer que compreendamos. Mas naquele tempo, e no tempo de Jesus também, havia um desejo ou um planejamento até didático de Deus para com a humanidade, para que através das parábolas alguns compreendessem e outros não. Tanto que mesmo os discípulos às vezes chegavam em Jesus e chamavam: mestre, o que é isso que o senhor está querendo nos ensinar? Nós não conseguimos entender. Dá para o senhor explicar de novo? Ou, como falamos no dia de hoje, dá para desenhar? Né? E fica mais fácil para a gente entender. E Jesus às vezes desenhava, falando da forma de hoje, né? Ele explicava de uma forma diferente, ou contava uma outra parábola. Aí os discípulos compreendiam. Porque tinham pessoas que eram uma ameaça para Jesus e aos planos de Deus para o ministério dele. Então, é lógico que Deus poderia impedir, mas havia um cronograma das coisas que foram profetizadas que precisavam se cumprir. Então, eram como se fosse uma cartilha, para que isso facilitasse também o reconhecimento da pessoa de Jesus como o Cristo Salvador, como o Messias. E aquilo não se cumprindo, então, se houvesse alguma interferência para que aquelas coisas não acontecessem, haveria dificuldade do reconhecimento da pessoa de Jesus como o Cristo. Então, as parábolas eram necessárias, porém nem sempre era fácil compreender as parábolas. O equivalente a Adonai, em hebraico, no Antigo Testamento, então é o Kyrios, em grego, no Novo Testamento. E Jesus coloca em choque essa questão de ser Senhor, mas só quando convém. Lá em Lucas capítulo 6, verso 46, nós podemos observar isso, que é ainda uma prática do povo de hoje. Lucas 6, 46. Jesus chama aquelas pessoas que andavam com ele, que nem todos que andavam com Jesus queriam que ele realmente fosse o Kyrios da vida dele, ou o Adonai. Assim como também hoje tem muitas pessoas que vão até a igreja, mas não querem ter Jesus como seu Senhor, como seu Kyrios, com aquele que vai dirigir a sua vida. Todos preferem fazer aquilo que desejam do seu coração e às vezes até exigir de Deus que cumpram os seus desejos, que tornem seus desejos realidade através de orações que nós chamamos de determinação ou triunfalistas. Nem sempre Deus quer que em momentos da nossa vida haja um triunfo ou haja uma vitória em algum aspecto que nós estamos pedindo, porque Ele está querendo ser didático conosco e nos ensinar alguma coisa através de uma situação que Ele está permitindo que nós enfrentemos.
E se aquilo então for antecipado, se aquela lição for interrompida, nós não teremos o aprendizado necessário. Então é por isso que Deus, como Kyrios, Ele tem que ser Senhor. Se Ele não for Kyrios da nossa vida, se Ele não for o Senhor, nós teremos um relacionamento de fachada com Deus, superficial, o que não fará diferença alguma na nossa vida. Então Lucas 6,46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Quantos de nós também cantamos Senhor, Senhor, mas na hora de praticar aquilo que Deus tem nos pedido, às vezes até na mesma canção, nossa, opa, até aqui eu vou, mas Deus pode ser Senhor, mas não disso, não nessa área, ou não nesse aspecto, mas somente nos aspectos que eu tenho permitido que Ele seja, ou que eu tenho aberto meu coração para que Ele domine. Mas tem coisas que eu não quero que Deus toque, tem coisas que eu não quero que Deus desfaça e faça de novo. Tem uma canção bem antiga que fala sobre o vaso e o oleiro, né? E ela dizia assim: quebra minha vida e faz-a de novo. Poucos querem permitir isso da parte de Deus, que Deus quebre a sua vida para refazer. Mas é mais fácil e mais proveitoso na mente de alguns dizer: Deus, eu quero ser um vaso, mas um vaso com esse formato, com a alça desse lado, para colocar dentro desse vaso só flores, e desde que essas flores não tenham espinhos e que tenham determinado aroma. É melhor orar assim para Deus. É mais vantajoso, porque atende o nosso querer, atende a nossa expectativa. Mas nós não estamos aqui nesse mundo para atender a nossa expectativa, mas sim para ser escravos de Deus. Para que Deus seja o nosso Kyrios, devemos fazer um compromisso. Não precisamos ir até a porta da saída e, em vez de ter um termômetro para medir a nossa temperatura, temos ali um martelo e um prego para furar a nossa orelha, simbolicamente. Mas precisamos ter o nosso coração aberto para que a presença de Deus se torne um local de preenchimento completo da nossa vida. E não somente na nossa orelha, mas no nosso coração. Para um cristão na igreja primitiva, que estava acostumado a ler o Antigo Testamento, e a maioria deles estavam, porque na sua maioria eram judeus que se tornaram cristãos, mas depois foram chegando aqueles que não conheciam nem o judaísmo. Mas no Antigo Testamento, para referir-se para a pessoa de Jesus, a palavra sugerida para a sua identificação no Antigo Testamento tinha relação com o versículo Romanos 10, verso 9. Então, para quem lia o Antigo Testamento, conhecia as profecias e sabia o que estava esperando de verdade, tinha o seu coração aberto para reconhecer Jesus como aquele que está descrito em Romanos 10, 9. Se confessar com sua boca que Jesus é o seu Senhor, e esse Senhor aqui é o Kyrios, aquele que tem direito sobre a nossa vida por completo, e crer em seu coração de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Gosto também do texto de João capítulo 1, que diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então esses dois versos são chave para compreendermos a posição que Deus quer ocupar na nossa vida. Ele está disponível para ser o nosso Kyrios, aquele que nos comanda, mas não só nos comanda, mas nos recompensa por esse comando, fazendo de nós pessoas que estavam escravizadas ao pecado, mas agora foram libertas pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício, pela vitória de Cristo na cruz, nos dando liberdade completa.
Lembre-se que Jesus ensinou que aquele que ele libertasse estaria liberto e com libertação completa. Nada mais o prenderia à condição de escravo. Porém, já Paulo escreve dizendo que tinha algumas pessoas que tinham ouvido sobre essa libertação, mas estavam escolhendo continuar vivendo como escravos. Nem sempre que ensinamos sobre Jesus como um libertador, as pessoas o aceitam assim, porque tem que ser libertos de uma condição, mas submissos a outra condição. E o que interfere na salvação das pessoas é esse desejo de submissão, essa necessidade de submissão que precisamos ter a Cristo, porque cada vez mais ninguém quer ser mais submisso a nada e a ninguém, a nenhuma lei. Mas a submissão de Cristo vem junto com a graça, vem junto com favores que nós não merecemos, vem juntos com uma condição que não merecemos de vida e vida eterna. Mas o que você tem preferido em seu coração? Fique entendido que qualquer que confesse publicamente, e é importante esse publicamente, porque você não pode apenas pensar nisso no seu coração, mas você tem que externar isso de alguma forma, que Jesus é o seu Kyrios, ou em uma reunião pública como essa, ou através da sua vida no dia a dia, tem que confirmar que Jesus é o seu Kyrios, é o seu Senhor. E que você acredita que Ele está vivo. E por estar vivo, Ele ainda tem domínio sobre a nossa vida. Se o Senhor fosse morto, então esse domínio terminaria. Mas Jesus não será morto, Ele está vivo. E Ele vai voltar para buscar aqueles que o reconheceram como Senhor. Aqueles que deram espaço em seu coração, na sua vida diariamente, para tê-lo dessa forma. Para não sujeitar à escravidão, mas libertar da escravidão do pecado e sujeitar então uma condição de vida eterna, o que é maravilhoso. Vamos relembrar o que disse lá em Êxodo 21, 5 e 6. Qual era a condição de escravo daquela época, para compararmos com a condição de escravo do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a condição de escravo era a seguinte: se porém um escravo declarar, eu amo o meu Senhor, e minha mulher e meus filhos, e não quero sair livre, o seu Senhor levará perante os juízes e terá que levá-lo à porta lateral da sua porta e furar a sua orelha, e assim ele será seu escravo por toda a vida. Então, o escravo no Antigo Testamento, ele tinha a opção de continuar como escravo por toda a sua vida, ou no período de 7 anos, então, ser liberto da escravidão. Mas isso não excluía os pecados. Agora, no Novo Testamento, 1 Coríntios 7, versos 22 e 23, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente também aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens ou do pecado. João 8,35. O escravo não tem lugar permanente na mesa ou na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Em Cristo nós temos a oportunidade de nos sentarmos à mesa com Ele e cearmos junto com o Pai. Porque Ele não nos transfere a uma outra condição de escravidão, mas Ele nos liberta da escravidão e nos recebe na família, mediante a nossa confissão dos pecados e a nossa declaração de que Jesus é o nosso Kyrios, o nosso Salvador, e está vivo e reinando no nosso coração. A lei do Novo Testamento é:
Se declararmos que amamos a Jesus, podemos continuar vivendo com Ele, em outra condição, não mais como escravos, mas assentados à sua mesa com Ele. Ele diz que Ele voltará e nós reinaremos com Ele para sempre. Aqueles que declararam amor incondicional por Ele, assim como Ele declarou por nós. E isso será eternamente. Não precisamos mais viver como escravos. Podemos experimentar da libertação da escravidão do pecado. E termos o nosso Senhor não mais a nossa vida como nosso Senhor, porque isso nos condena, mas ter a Cristo como nosso Senhor, porque isso nos liberta, e nos liberta eternamente, e não só por um período. Então está diante de nós para decidirmos ser escravo na condição do Antigo Testamento, ou sermos libertos para sempre da escravidão pelos furos que fizeram nas mãos e nos pés de Jesus, e não na nossa orelha. Pela condição de ter um sentimento vivo no nosso coração, porque Jesus está vivo, e isso é para sempre. Que tipo de relação você tem tido com Jesus? Você quer que Jesus seja o seu Kyrios? Você já convidou para que Ele seja o seu Kyrios, o seu Adonai? Você tomou essa decisão? Ou quer continuar de tempo em tempo permitindo que você se escravize novamente do pecado, se submeta à sua vontade? Você não quer admitir que ninguém nem nada tome conta da sua vida, dirija a sua vida, muito menos Jesus. Mas se você quer que Jesus dirija a sua vida e te liberte do pecado, então você tem que confessar com a sua boca publicamente, crendo no coração. Essa é a condição. E Jesus será o seu Kyrios, o seu Senhor. É um gesto de fé, assim como tinha no Antigo Testamento aquela cerimônia que demonstrava às pessoas publicamente o desejo de alguém continuar sendo um escravo. Hoje nós temos que fazê-lo publicamente para que no nosso coração aconteça um milagre dado por Deus para sermos libertos. As pessoas antes podiam escolher ser escravos, mas nós, no relacionamento com Deus, temos que escolher ser libertos. Podemos escolher. Ninguém é obrigado. Ele dá liberdade para que algumas pessoas continuem sendo escravos se assim desejarem. Mas essa é uma condição de morte e não de vida e vida eterna. Gostaria que você fechasse os olhos e pensasse nisso. O que você tem escolhido no seu relacionamento com Deus? Ser escravo ou ser liberto? Se você ainda não escolheu publicamente, se você ainda não manifestou esse desejo de ser liberto publicamente, com os seus lábios e crendo no seu coração, eu quero lhe dar a oportunidade para que você faça isso agora, através de uma oração. Mas só faça se for um desejo mesmo do seu coração. Que o Deus Adonai, o Deus Kyrios, sabe exatamente aquilo que se passa na nossa mente, antes mesmo que se transformem em palavras que possam ser ouvidas pelas pessoas. Ele sabe do nosso real sentimento, da verdade das nossas declarações. E essa tem que ser uma declaração pública, mas tem que ser verdadeira. Se for pública, mas não for real no nosso coração, então a transformação não acontecerá. Não faremos a transição de escravos para livres. Mas hoje você pode escolher ser liberto do pecado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, se é o seu desejo, ore assim: Senhor Deus, meu coração nessa manhã submete à sua vontade, para que seja efetivada na minha vida, por todos os dias,
o milagre da libertação. Libertação do pecado, da morte, que somente tendo o Senhor como dono da minha vida isso pode acontecer. Eu falo de lábios publicamente, mas crendo no meu coração que só existe a Ti como Kyrios, que só Tu és o Kyrios da minha vida, do mundo onde eu vivo e de tudo que nele há. Mas eu preciso dessa mudança, mudança que só o Senhor pode fazer, de querer dominar os meus sentimentos para permitir que o Senhor domine os meus sentimentos, para querer ser o Senhor da minha vida e permitir que o Senhor dirija os meus passos, comande os meus sentimentos e desejos, porque eu quero passar a eternidade com o Senhor. Quero estar assentado à mesa com o meu Kyrios, comendo daquilo que me é permitido, o pão da vida, bebendo daquilo que me é permitido, a água da vida, vivendo a verdadeira alegria por andar no caminho, que é o único caminho que leva à salvação, Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém, Senhor.